A educação à distância, diferentemente do que as pessoas afirmam e apregoam, é que ela tem um diferencial muito grande. Não é a mesma coisa da educação presencial. Os materiais didáticos são diferentes, é voltado para um público diferenciado. Então, essa formação é importantíssima. Não é simplesmente você ter a formação para o presencial, significa que você tem para a educação à distância? Não, isso não é verdade. A educação à distância necessita de um treinamento especial. Eu acho que hoje em dia está numa transição, né? Os professores hoje em dia precisam aprender a trabalhar nessas plataformas, utilizar essas novas mídias, e acho que esses cursos vêm justamente preencher essa lacuna. Então a minha expectativa é aprender mais. Eu sou professor universitário e pesquisador do CNPq, e em função dos meus trabalhos de pesquisa, orientações que eu faço, graduação, mestrado, doutorado, né? A gente ultimamente está tendo uma demanda grande de poder trabalhar com bastante orientados e utilizar as redes sociais, as novas tecnologias para melhorar o desempenho dessas orientações e dessas parcerias. A educação à distância no Brasil, ela está se expandindo muito, né? Com a expansão da rede federal, com o programa Pronatec recém-aprovado na Câmara dos Deputados. Então, o número de vagas em educação à distância, a tendência é aumentar muito, né? No nosso instituto, por exemplo, nós tínhamos cerca de 1.000 vagas, né? E foi para 3.250, ou seja, mais do que triplicou, né? De um ano ao outro. E essa é uma tendência que provavelmente não terá retorno, né? Olha, eu me lembro que há 10 anos atrás, praticamente inexistente a educação à distância. A evolução tecnológica veio com tal celeridade que ela passou a ser inevitável. É inexorável a presença do EAD hoje no país, um país continental como o nosso, que precisa realmente de um mecanismo para chegar mais próximo da população e com mais agilidade, mais rapidez e com menos recursos. Então o EAD ele veio para ficar e vai ocupar muito mais espaço do que ele está ocupando atualmente. Primeiramente, as pessoas entenderem o que é a docência online, né? Porque a maioria das pessoas tem uma convivência da educação presencial, seja através da prática da docência ou até mesmo somente como aluno. Então ele tem uma ideia um pouco, às vezes, na maioria das vezes, deturpada do que seja a docência online. Então acho que esse momento é importante para quebrar esses paradigmas, vencer essas barreiras e que as pessoas entendam a importância e a forma muito peculiar da docência online. O governo está com um projeto de expansão bem grande relacionado ao ensino à distância. É uma realidade bem moderna, porque o ensino à distância no Brasil ele começou não tem tanto tempo assim. Os profissionais que trabalham com o ensino à distância são profissionais ainda que necessitam de capacitação, como é esse evento aqui hoje, para dar um melhor atendimento ao público, aos alunos em geral. Então a metodologia a ser utilizada, ela depende de um treinamento, porque o professor não está acostumado a trabalhar à distância. Então a linguagem, em termos de materiais, tem que ser diferente, né? Essa relação do professor ela tem que ser diferente, porque no presencial ela acaba sendo bastante íntima, né? Mas à distância você não tem essa mesma intimidade, você não conhece o aluno pessoalmente, a não ser quando os encontros presenciais, mas é um momento muito curto para você, então, estabelecer um relacionamento tal qual a da educação presencial. Então, a formação online, ela vai servir para trazer para o professor a metodologia mais adequada para que a qualidade desse ensino seja igual ao ensino presencial. Bom, a educação à distância no Brasil, dos últimos 4 anos para cá, né, teve um grande impulso com o apoio do governo federal, com a criação da Universidade Aberta e com o ETEC Brasil. Né? E hoje, com a questão do Pronatec, o governo quer expandir as vagas aí para 200 e poucas mil vagas. Né?
O ensino à distância, obviamente, tem então um grande impulso, né? Nossa instituição mesmo está ampliando aí de 1.000 vagas para 3.000 vagas. Só o meu campus, por exemplo, Rio Pomba, sai de 150 vagas para oferecer 1.000 vagas. É lógico que a ensino à distância ainda tem grandes desafios relacionados à própria pedagogia e à questão tecnológica e o modelo de ensino à distância que nós implantamos e estamos implantando efetivamente. Hoje em dia, a educação à distância tem um papel fundamental na educação dos brasileiros, por ser uma educação que atinge, né, um número muito grande de alunos, de pessoas, e que tem sido dado um grande valor, né, pelo governo brasileiro através do investimento nesse segmento de educação. E a gente vê hoje em dia também uma grande aderência da população a essa forma de educação. Antes tinha um grande preconceito em relação à educação à distância, em relação à sua qualidade, mas hoje a gente tem visto que a população tem perdido esse medo de ingressar nesse meio de educação, pela qualidade do ensino que tem sido prestado hoje pelos institutos, universidades e outras escolas que trabalham com ensino à distância. Bom, o que nós observamos é que o docente ele não tem uma formação específica para atuar na educação à distância. A educação à distância ela traz alguns desafios a mais que a própria educação presencial. Que desafios seriam esses? Né? O fato da utilização de mídias, de tecnologias, o fato de o professor não estar presente acompanhando o desenvolvimento do seu aluno, isso se fazer por meio de uma mídia. Então, o próprio material, ele é um material diferenciado, então isso se reflete numa forma de ensinar completamente diferente daquela que o professor tradicionalmente conhece. Então, para isso, para suprir essa necessidade, o professor ele precisa ser capacitado. A educação à distância no Brasil hoje ela tem uma dimensão de que as pessoas precisam de estar conciliando, né, uma maneira de crescerem na profissão, de terem uma profissão, uma especialização e mesmo assim continuarem as suas funções e trabalhando. Então a educação à distância veio a se unir com essa opção, onde o aluno consiga, mesmo no ambiente de trabalho, no momento que sobra, na hora do almoço, estar conciliando a questão da educação, né, à distância com a sua formação e com o seu trabalho que já desenvolve. Então, vem unir essas opções. As experiências que eu tenho vivido é que a educação presencial tem sido muito modificada pela educação à distância, porque a educação à distância ela faz você conhecer o aluno individualmente. Na educação presencial, os alunos são massificados, se prepara uma aula para o aluno, para todos os alunos, como se eles tivessem as mesmas necessidades. E na educação à distância, a gente olha cada aluno. Então, eu acho que a educação presencial, ela tem sido modificada pela educação à distância, embora a gente não tenha muita capacitação e muita formação para esses professores. Mesmo fazendo sem ter sido preparado, a gente já está conseguindo ver alguma mudança e isso é muito positivo. A alternância com os processos presenciais e à distância é algo inadiável. E preparar o profissional para essa modalidade também se faz necessário, porque rompemos muitos dos paradigmas antigos da relação direta educador-educando. Hoje é possível estabelecer essa relação profunda, com consistência, usando os recursos que a tecnologia coloca à nossa disposição. E é impossível desconsiderar essa realidade. Existem muitos setores, inclusive do próprio poder público, que visualizam a educação à distância como uma ferramenta de transformação social bastante eficiente. Então, nos próximos anos, a gente deve esperar por uma utilização muito mais sistemática da educação à distância nas diferentes esferas do conhecimento. Eu acredito que, inclusive, dentro da própria tradição do ensino dentro do campus, a educação à distância também vai infiltrar um pouco essas práticas e transformá-las.